Bem, meu nome é Dimitri, boa noite. Eu acho que é fundamental para a gente entender esse momento histórico que a gente está passando, que eu acho que é consequência dos desdobramentos dessa década, né? É fundamental que a gente entenda esse aspecto do Brasil, que é a quadratura entre Urano e Netuno em Capricórnio com Plutão em Áries. Tá? Por que ela é importante? Porque um dos regentes do meio do céu, que é em Escorpião, né? O outro seria Marte, mas Plutão é um dos regentes. E Urano é um dos regentes de Aquário, e Netuno também governa muitos assuntos da casa 1, que é dominada por peixes. Tá? Então, digamos assim, o regente do meio do céu, com, digamos, o que poderia ser pensado como os dois regentes do ascendente, eles estão em choque. Então isso fala muito das contradições inerentes ao Brasil, à sociedade brasileira, né? Você tem a questão do poder econômico, muitas vezes em conflito com a Casa 11, que seria uma casa das liberdades civis, da cidadania, né? Uma casa federativa, enquanto aqui a gente tem um poder centralizador. Então você pode fazer várias leituras acerca dessas contradições. Uma delas é o poder centralizador, que lá no caso do Império estava associado ao Rio de Janeiro, e a forma como o Rio de Janeiro sufocava as demais províncias, para garantir essa unidade territorial, né? Mas basicamente, isso fala muito de desperdícios. A casa 2, o Plutão, com a força desses recursos, Sol em Virgem, né? O Brasil tem Ceres no ascendente, esse celeiro do mundo. A gente é um país muito rico, né? Mas ao mesmo tempo é um país o quê? Que desperdiça muito, que joga muito fora seus recursos, né? E o nosso principal patrimônio, que é o nosso povo, que são as pessoas que moram aqui, né? Como o Estado brasileiro, como o Brasil maltrata seu povo, né? Então, isso aqui fala muito do que? Da violência típica, inerente ao Brasil. Urano, Netuno com Plutão, um descontrole, uma violência no sentido endêmico, né? Bem, a gente foi a maior nação escravocrata do mundo moderno, então acho que isso já resume muita coisa em termos de desigualdades, em termos desse estado precário, né, brasileiro que nós temos. E aí o que acontece? De 80 em 80 anos, a gente tem quadraturas Urano-Plutão. Então, a partir de 2010, terminando agora justamente em 2016, a gente teve uma quadratura Urano-Plutão, que remete a esse aspecto aqui do mapa do Brasil. O Netuno não está, só que o Netuno agora, no final do processo, está em oposição ao Sol, como os colegas mostraram. Então, o que aconteceu recentemente foi que a gente teve essa quadratura Urano-Plutão, e vejam bem, nos signos do mapa do Brasil, só que no caso, né, Plutão em Capricórnio e Urano em Áries. Então, isso potencializa ainda mais do que um trânsito comum de quadratura Urano-Plutão. Tá? Ainda que as quadraturas Urano-Plutão estejam acontecendo sempre em signos cardeais ou cardinais. Tá? Mas dessa vez calhou de acontecer justamente nessa parte aqui que diz respeito ao mapa do Brasil. Então, digamos assim, essa virada da década, ela colocou o Brasil muito frente a frente com as suas contradições inerentes, né? Depois de um ciclo de crescimento econômico que havia se dado na década passada, né? Então a gente já entra, de uma certa forma, na nova década, nessa década atual, com essas contradições muito marcadas, que teoricamente seriam as tais reformas tributárias, do judiciário, da política, da saúde, que não acontecem nunca. Então, se por um lado o crescimento econômico do Brasil, que chegou a um clímax aqui quando Urano entrou em Áries,
quando Plutão entrou em Capricórnio, isso ali em 2008, 2009, 2010, isso de uma certa forma, num primeiro momento, levou o Brasil a um outro patamar, que eu acredito que, do ponto de vista geopolítico, não caia mais. Acho que o Brasil atingiu um nível de importância que é muito maior do que no início do século XX. Acho que esse nível de importância geopolítico não vai diminuir, porque eu acho que econômico sempre teve, sempre foi realmente o celeiro do mundo, aqui saiu muito ouro, então sempre foi um país rico, mas essa influência política no concerto das nações cresceu muito ao longo de um século. Mas, por outro lado, as nossas contradições se exacerbaram porque elas não foram resolvidas no momento que elas poderiam ter sido, quando o caixa do dinheiro começou a entrar, né? E aí o que acontece? A gente tem uma exacerbação da violência. O Brasil tem 2,8% da população mundial e responde por 11% dos assassinatos do mundo, né? A gente tem 154 homicídios por dia, que é mais do que a guerra na Síria. Dados de 2014, de uma pesquisa de 2014. Eu vou associar a isso também o crescimento da intolerância no Brasil, que levou ao que a gente está falando hoje, dessa polarização que todos os colegas estão apontando aí, né? De uns contra os outros. Basicamente, essa quadratura se dá no governo Dilma, começa em 2010, mas principalmente entre 2011 e 2016, tá? É quando a gente tem o governo Dilma, é quando a gente tem as jornadas de junho, que eu acho que é algo inédito no Brasil do ponto de vista de manifestações em todas as capitais, simultaneamente, com um grau de violência muito forte, que eu acho que só deve remeter ali à época da regência, quando a gente teve a balaiada, a sabinada, a cabanagem, né? Então, quer dizer, o Brasil é sim um país que lidera as estatísticas de homicídio no mundo. Isso é muito sério, fala-se sobre isso muito pouco, e isso é consequência do nosso passado escravocrata também, né? E, enfim, mostra esse problema seríssimo, né? Essa posição que a gente vê no mapa natal de Marte e Saturno, pode ser um pouco disso? Também. Os dois maléficos. Também, exatamente. Marte no homicídio, né? Sim. Mas eu queria muito frisar a quadratura Urano-Plutão como preparando o cenário para o que a gente está vivendo hoje. Porque, ao mesmo tempo, também houve uma frustração muito grande de um país que estava subindo e, de repente, despencou muito rápido, né? Bem, o desequilíbrio nas contas públicas, dos desperdícios, né? Toda essa questão de enfim, má gerência, né? A coisa... a confusão entre o público e o privado, muito questões, são as questões de casa 2 com casa 11, né? E aí, né, foi cada vez mais crescendo a polarização, a intolerância. Então, quer dizer, se por um lado o país cresceu e se desenvolveu ao longo da última década, eu me pergunto se isso foi acompanhado de um refinamento e de uma sofisticação. Acredito que não. A gente cresceu, mas ficou mais bruto, sabe? É essa a impressão que dá, né? Bem, aí super oportuna a fala do Sérgio, né? Trazendo aquele ciclo de 8 de março, né? Que se dá aqui com os planetas em peixes ali em oposição ao Sol, né? Muito importante. Queria ressaltar também que a gente ainda vai ter um eclipse no ciclo lunar que vai de 2 de agosto a 1º de setembro, dependendo aí do grau que você vai utilizar. No meu caso aqui, em conjunção exata, tá? Um eclipse da Lua em conjunção exata ao ascendente do Brasil, caiu no grau 25, né? E é interessante pegar também o mapa do Rio, que tem peixes forte, que tem esse eixo Júpiter, que também está
existe essa ressonância mesmo entre os mapas do Brasil e do Rio, né? Que também está passando pelo mesmo tipo de problema, né? Quadratura de Saturno, em conjunção ali com Urano, o Júpiter passando por Virgem, né? Os eclipses, né? Vai ter um eclipse também no meio de setembro, que vai pegar esse Mercúrio aqui, né? Enfim, é um quadro bem complicado para a cidade e para o país. Agora, a gente está vivendo um trígono de Plutão ao Sol, que deveria representar um ápice de empoderamento do país, né? Mas é aquela história, um trânsito de um trígono, ele não precisa ser necessariamente benéfico, inclusive se você tiver vários outros, digamos, aspectos astrológicos que refutam isso. Então, basicamente, você pode até pensar que o ápice do trígono de Plutão para o Sol, que se dá entre 2014 e 2015, é a coroação de um processo que começou lá com Plutão em Capricórnio, em 2008, no início, e que, chegamos, de repente, ao ápice de um ciclo, e daqui a gente tem que ver para onde vai, sim. Mas, por outro lado, para essa tese da brutalização, pode também corresponder a um ápice, né? Ou seja, a sociedade brasileira está pilhada, ela está bombada, só que em meio a um quadro de instabilidade, de percepção de que a gente provavelmente jogou um trabalho feito fora, que houve, de uma certa maneira, coisas que não deram certo como a gente queria, mas é importante ressaltar que esse trígono ele também fala do resgate que o Brasil fez em relação aos cidadãos na pobreza, né? A classe mais desfavorecida. Então houve de fato sim o auge do trígono marcando esse crescimento, a distribuição de renda, mas ao mesmo tempo marca também esse crescimento da violência. E aí começa a oposição de Netuno ao Sol, que se dá basicamente de 2017... Não precisa, está tranquilo. De 2017 a 2018, que os colegas também bem falaram, né? Que é um pouco uma coisa da neblina, do confuso, do enfraquecimento desse dirigente, que seja Dilma, seja Temer, ou quem assumir nesse mandato tampão até 2018, vai ficar fraco, gente. Não adianta trocar, foi o que o Mazinho falou, não adianta trocar porque vai ficar fraco. Então, do ponto de vista dessa coisa mais política, os colegas trouxeram bem. Mas eu gostaria de lembrar que Netuno tem muito a ver com... as previsões realmente não estão muito boas. Então, assim, não sou eu que vou destoar do que está sendo dito aqui, não. Mas Netuno tem a ver com doenças, com contaminações. E simplesmente, à medida que Netuno foi chegando, a gente teve esse surto, não só de dengue, mas de zika e de chikungunya, né? Que são gravíssimas também. E, ao mesmo tempo, o H1N1. Então, é um risco seríssimo de que nesse inverno a gente possa ter um surto. Também já está tendo. Agora, o trânsito vai se intensificar, ele vai chegar ao ápice em 2017 e 2018. Então, a gente pode estar só no começo de um processo. Tá? Isso é muito sério. Problemas climáticos também têm a ver com Netuno, né? De fato, esse verão houve um abrandamento daquilo que houve no verão passado em termos da seca. Mas isso não quer dizer, como andam dizendo aí na propaganda, principalmente quando você vê TV Cultura, eles botam, graças a você, consegui. Não, mas é porque choveu mais mesmo. Se há uma diminuição da chuva, porque existe um problema ecológico que está aí, o verão já está sendo diferente. A gente viveu aí... O verão só acabou anteontem. A gente viveu aí um mês, caiu uma chuva enorme, que foi um caos, e a gente ficou quase um mês sem chuva. Então, quer dizer, a tendência é que no mundo inteiro você tem esse problema climático, mas como o Netuno está em oposição ao Sol do Brasil,
pode ser que os próximos anos ainda tragam questões climáticas bem sérias. Agora, Netuno fala de quê também, além desses temas aí? Netuno lembra vocês do quê? Oi? Espiritualidade. Perfeito. Mas Netuno pode ser tanto a espiritualidade que a gente considere mais enaltecedora, mais elevada, como também pode ser o fanatismo. E quem manda no Congresso Nacional e ainda tem a coragem de dizer Deus tenha misericórdia do Brasil? No impeachment do Collor, apenas uma pessoa votou em nome de Deus da coisa religiosa, né? Quantos centenas votaram em nome de Deus? 92. Então você tem uma noção do crescimento, basicamente, das religiões neopentecostais, né, na Câmara e no governo. E o quanto, de uma certa forma, essa questão religiosa, que vem, não só por ela, dentro de um quadro de intolerância à diversidade, né, a gente tem um crescimento cada vez maior que, independente de Eduardo Cunha sair ou não, vai continuar. Vai continuar. E não duvide se entrar um outro, enfim, evangélico na presidência da Câmara. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é perfeitamente possível, né, de acontecer. A bancada evangélica hoje é a maior bancada da Câmara. Pois é, a BBB, né? É o boi, bala e Bíblia, né? Um fato que o Sérgio mencionou ali, importante, né, relacionado ao ciclo de 8 de março, que é fundamental esse ciclo, gente. Realmente acelerou, né, esse processo de crise política, né? Mas eu somaria o que você falou, você citou o Lula sendo nomeado e depois desnomeado, né? O caso dos grampos, que, como foi um ciclo em oposição ao Sol e o Sol fala do governante, os grampos atingiram indiretamente a própria presidente, né? Por que eu acho que esse não é um processo que vai se acalmar esse ano? Primeiro, os eclipses estão no eixo Virgem-Peixes e aos poucos eles vão para o Leão-Aquário, que são as casas 1 e 7, angulares, vai pegar ali o ascendente. Então, quer dizer, os próximos 2 anos são realmente momentos críticos, de situações limite, através das quais a gente vai se confrontar com padrões, com condicionamentos antigos, e vai ter que vencer o medo, vai ter que vencer o apego, vai ter que vencer a zona de conforto para poder construir o novo, né? Então esse nascimento, esse parto, ele está aí, ele tá realmente acontecendo. Mas existe um aspecto, quando a gente olha o mapa progredido, ainda que muitas vezes o mapa progredido não necessariamente aponte eventos, mas ele aponta um clima que está sendo vivido, tá? Mas pode apontar eventos sim, mas o ideal é você não buscar os eventos é melhor você buscar nos trânsitos. Mas quando a gente olha o mapa progredido, presta só atenção nesse Plutão aqui em Áries. Eu tirei o mapa para exatamente daqui a um ano, 29 de abril de 2017. Olha onde é que está Sol, onde é que está Marte e onde é que está Plutão. Para quem estuda astrologia, Sol, Marte, Plutão. Sol, Marte, Plutão. É explosivo. É dinamite. Numa leitura, o Plutão pode ser até considerado um maléfico moderno, né? Num certo sentido, ele é um maléfico moderno. Né? Numa leitura positiva, renascimento, morte e renascimento, descer as profundezas, purgar e voltar mais forte ainda. Então é aquela coisa positiva do Mazinho falando, que, num certo sentido, a gente está crescendo, tomando consciência. Né? Mas, por outro lado, isso indica que, ainda no ano que vem, a tendência é que a temperatura é leve.
que o nível de intolerância se eleve. E, num certo sentido, de que cada vez mais a coisa bruta do autoritarismo, do poder, que é o Plutão, né, na casa 2, do poder econômico. Então, tudo indica que, ficando a presidente ou saindo a presidente, a gente está caminhando por um momento muito crítico, um momento violento, de ruptura, provavelmente de autoritarismo, dogmático, né? Na casa 2, na casa 2. Então, assim, pode ser que até a economia pegue no tranco, mas vai ter algum tipo ali de baque, né? E como você não pode olhar só o aspecto, você tem que olhar toda a conjuntura, por isso que eu tentei buscar ali desde a década passada e principalmente nessa década, né? A gente não está vendo um movimento positivo. Tanto que o auge do trígono de Plutão para o Sol, ele, ao invés de representar um empoderamento do país, ele, pelo contrário, ele representou um aumento da tensão, um aumento da competição, vamos dizer assim, entre as facções envolvidas, né? Ele é para maio, virada abril-maio de 2017. O que é interessante? Quando chegar o Natal de 2017, a Lua vai entrar em Leão e vai aplicar trígonos para essa conjunção, que é muito rápido. Um aspecto da Lua é muito efêmero, dura 3 meses, tá? Mas é quando eu vejo a possibilidade de, ao longo de um ano, porque isso aqui dura de 2016 a 2018, o auge é em 2017, nós já entramos nesse período, né? Eu acho que ao final de 2017, pode ser que a gente se encaixe, digamos assim, junto a essa oportunidade de mudança após uma experiência traumática, tá? Então, de uma certa forma, eu acho que esse Natal ainda vai ser um Natal complicado, como de uma certa forma já foi o último, e talvez o Natal de 2017 já realmente seja um Natal, uma virada para 2018, em que a gente já sente que está tirando o pé do atoleiro, de que as coisas já estão se assentando, mas eu acho que até lá vai ser bem complicado, né? E também não vejo um quadro bom para as Olimpíadas, né? A gente tinha o medo de que o problema da Olimpíada fosse ser atentados, né? Que até podem acontecer. Mas, exatamente, a gente tem problemas tão importantes, tão mais sérios e tão mais imediatos quanto, né? De infraestrutura, de circulação na cidade totalmente bagunçada, né? E sem falar nos protestos, que de uma certa forma, né, vão fazer com que o Estado queira controlar, né? Então, de uma certa maneira, a gente vai ter, as liberdades vão ser bastante cerceadas para que não haja tumulto durante o evento, né? Agora, por um lado, eu acho o trânsito de Plutão em Capricórnio muito positivo para o país, mas lá para frente vai haver um trânsito de Plutão para o Mercúrio, mas isso já é uma coisa mais para a década passada. Então não adianta, a gente chega à conclusão que essa década ela é perdida. Essa década é uma década perdida como foi a década de 80. E eu acho que a gente tem aí sim que se conscientizar, crescer, perceber que a polarização não vai levar a nada, enquanto a gente não conseguir dialogar, convergir, fica difícil a necessidade de um pacto, né? Para que a gente possa superar esse momento, né? Mas, enfim, o Brasil é essa força enorme, o mapa do Brasil é um mapa incrível, estudem o mapa do Brasil, e isso é passageiro, isso vai passar também. Muito obrigado. Gente, uma curiosidade antes de eu postar, tá vendo? Olha o ato falho, né? Antes de eu colocar o vídeo da Márcia Matos, uma curiosidade que eu e o Dimitri descobrimos aqui. Foi você. A gente descobriu aqui batendo papo. Olha só,
o que aconteceu aqui. Isso aqui é o mapa do impeachment do Collor. O Júpiter estava em Virgem, tá? Nessa mesma época, e o Saturno estava em Aquário. Oposição. Aí, olha aqui, se você olhar bem aqui, olha o que está acontecendo agora no mapa da Dilma. Júpiter está em Virgem, está acontecendo tudo isso. Saturno agora está em Sagitário. Está fazendo uma conjunção com o Sol, com Júpiter, mas assim, já fez uma conjunção com o Sol e vai voltar a ela. Tá? Saturno, em astrologuês tradicional, também é tido como o destronador, tá? Porque ele rege Aquário. Aquário é aquele cara que vai se opor ao Capricórnio, né? Ou seja, a autoridade estabelecida vai ter sempre alguma coisa que vai fazer frente a ela ali do lado. Você pode entender como Capricórnio, você pode fazer algumas alusões à casa 10, que é o poder estabelecido, e a casa 11, que é o rebelde. No Aquário, a casa 11, elas têm essas tangências simbólicas. E aí, e daí? Qual é a referência? Está em Virgem, o outro estava em Virgem também, mas esse aqui está em conjunção com o Sol. Olha isso aqui. Errei, peraí. Olha isto. Esse é o mapa do Collor, por dentro. Esse é o mapa do impeachment do Collor por fora. A gente já viu que o Júpiter estava em Virgem, cadê ele? O Júpiter estava em Virgem aqui, tá? E o Saturno estava em Aquário, né? Na Dilma tem uma conjunção com o Sol, com o Collor tem uma oposição. Tá? Se isto significa que toda vez que isso acontecer, para todas as partes do mundo, haverá um impeachment de um presidente? Não. Mas no nosso contexto é uma coincidência que a gente precisa tomar nota. Tá? Não é bem uma coincidência, porque isso aqui vai bater com... Cadê o Júpiter? Isso vai bater em cima das características do mapa do país. Toda vez que alguma coisa, Saturno, Sol, Júpiter em Virgem ocorrer, vai mexer com as características do mapa do país, e se for com um mandatário em que o Saturno esteja mexendo com o Sol, pode crer que vai se instalar uma crise no partido governante. Você tem que pensar que o primeiro governante do país, quando o Brasil se torna independente, que é Dom Pedro I, ele é deposto. Exato. O primeiro governante do país é deposto, e o segundo também. O segundo também. Que é muito aquele Saturno em oposição ao Marte e o Plutão quadratura com Urano e Netuno. E ainda tivemos um que se matou no meio. Teve outro que renunciou. Que é o Sol do Brasil é frágil. O Sol do Brasil é frágil. De golpes. Sequência de golpes. Um renuncia, entra golpe, outro se mata, dá tiro no coração, que é o Sol. Tá? Outro morreram ele, ninguém sabe o que aconteceu, que é o Tancredo. Né? É a primeira vez que a gente teve 5 mandatos consecutivos. Quando vai engatar o sexto, aparentemente pode ser que eles tenham. É coincidência demais, né? A gente não consegue. Aí já não é mais coincidência. Coincidência existe, mas isso aí extrapolou. É sincronicidade grande daquelas, né? Olha, então, para a gente finalizar, eu vou abrir aqui o vídeo da Márcia Matos. Ela está dando, ao mesmo tempo, boas-vindas. A gente vai ouvir o que ela tem a dizer. Só ouvir, eu não sei se vai ouvir, né? O problema é que eu não trouxe caixinha de som. Olá, pessoal. Eu sou Márcia Matos, do Instituto Carlos Holanda. Estamos organizando um curso de formação completa em astrologia aí na Tijuca. Então, para todos aqueles que têm o interesse de começar do básico, um curso completo de astrologia, ou preencher lacunas, né, de cursos já realizados em outros lugares, mas que acabou faltando alguma disciplina, algum aprofundamento de uma informação, de um conhecimento, nós estaremos, então, proporcionando a vocês a oportunidade de fazer um curso bem completo, bem compacto, dessa fabulosa ciência que é a astrologia. Carlos Holanda vai dar mais informações sobre o curso aí na Tijuca. Aguardo vocês. Eu ainda pensei que ela fosse falar um pouquinho, olha, o Brasil está ferrado, mas ainda bem que não, né? Mas enfim, é porque ela tá em Londres, né? Está em Londres, ela está andando para lá e para cá em Londres, ganhou uma proposta recusável. Enfim, conseguiu. Enfim, gente, a gente abre aqui para perguntas, vamos ter aqui uns 10 minutinhos. Fala aqui, ó, pergunta. Será
Evidentemente que a aquariana louca vai sempre procurar uma saída, né? Essa lua passeando por Leão não seria uma nova liderança? Bem pensado. Resta saber se vai ser uma liderança saudável, conciliatória, ou se ela vai ser uma liderança que pega carona na conjunção Marte-Plutão-Sol. Né? Certamente será um líder de força, né? Certamente será um líder de força. Muito interessante. É possível, sim. Pode ser que o líder amadureça, o líder que a gente está esperando. Acho que até líder não. Líder é uma palavra meio... Então não vai ser Não. qualquer. Mas acontece que eu acho que Marte, Plutão e Sol há um risco de ruptura institucional muito grande. E a gente está criando uma ruptura institucional. Chocando o ouvindo da certeza. Se ela é legal ou não, isso é uma coisa que as pessoas estão discutindo. Mas a gente está criando uma ruptura institucional que, na minha opinião, não termina aqui. Né? Ela não termina aqui. E a gente já tem provas, né, de que à medida que, principalmente a partir de junho, das jornadas de junho de 2013, que se o povo começa muito a se manifestar de uma maneira, de uma certa forma, se a senzala começa a se manifestar de uma maneira que incomode a Casa Grande, o capitão do mato vem. Então eu acho que pode ser que a gente tenha algum tipo de ruptura institucional que vá além do impeachment, sabe? Eu acho que só a partir de 2018, 2019... Pode mudar o sistema? Mas... Sim, como assim? A monarquia quer voltar também, mas acho que a gente não vai chegar tanto. Não, eu acho que sim, eu particularmente, eu era até meio contrário, até com essa coisa do Congresso, dá um medo danado, mas eu acho que o sistema parlamentarista seria mais apropriado, porque, enfim, o nosso mundo, por mais que eu acredite que a gente tenha que respeitar os mandatos presidenciais, e eu não estou dizendo, me posicionando aqui pró ou contra presidente, mas, na verdade, tudo é muito volátil, né? E você ter a oportunidade de tirar o voto de confiança do primeiro-ministro e substituir um governo sem que haja uma ruptura institucional, para um país como o Brasil, eu acredito que seria muito mais... Me ocorreu isso agora, que talvez, porque o que acontece? O parlamentarismo perdeu de goleada as 2 vezes que teve plebiscito no país, de goleada. Sim, mas aí que eu digo, talvez, isso me ocorreu aqui agora, ouvindo sua pergunta, ouvindo a explicação do Dimitri, que esse trígono de Plutão com Sol, se promover um outro referendo, as pessoas vão dizer, poxa, vamos evitar aquele vexame e vamos deixar que isso aconteça de uma forma mais parlamentarista. Só que com Netuno oposição Sol... Esse é que é o problema. A gente está tomando consciência, mas a gente ainda não tem enxerga clareza. com clareza, não tem clareza ainda. E certamente, quando a gente tiver também a conjunção Sol-Marte-Plutão, também não vai ser o grande momento. Então eu acho que essa reorganização, ela vem em 2018, 2019. Isso aí. Está em processo. Netuno em oposição Sol, qualquer aspecto tenso de Netuno, a gente está acostumado a ler em manuais que ele te cria ilusões. Eu acho que é muito pior. Ele revela que você quebrou a cara e você não sabia. Você revela que você teve o tapete puxado. Isso é que é pior. Então você fica com decepção. Essa que é a grande questão. É desilusão. Novamente não me posicionando, porque eu acho que eu não estou aqui para isso, estou para esclarecer astrologicamente o quadro, mas há uma expectativa muito grande de que se a Dilma cair, tudo vai se resolver. E a gente vê o grande, né, a possibilidade, eu não tenho como dizer, né, mas existe a possibilidade de haver um grande retrocesso em relação a conquistas históricas, sem falar, né, nessa ascensão do fundamentalismo, né, e o quanto isso também, não só do ponto de vista econômico, das conquistas sociais, financeiras para os trabalhadores, mas do ponto de vista das liberdades civis, né? Porque é um pessoal muito reacionário, né?
que só acredita que família é pai, mãe, filho, aquela coisa, quando, sei lá, a maioria dos lares brasileiros hoje são mulheres capitaneando, né? Às vezes, muitas vezes sozinhas, né? Então, é um pessoal que não está preparado para lidar com a nossa realidade e está meio que confundindo Constituição com Bíblia, né? Isso é muito perigoso. Eu lembrei de uma brincadeira aqui, que saiu recentemente nas redes sociais, não sei quem viu, a proposta de unificação do Brasil, Uruguai e Argentina, vocês viram? República do Cone Sul. República do Cone Sul, Mojica de presidente, maconha liberado e o papo é nosso. Mais alguma questão, gente? Eu queria... O Valdemar falou uma coisa que eu tenho pensado muito, ele usou a expressão ovo da serpente, que essa quadratura Plutão-Urano aconteceu, acho que a última vez, de 26 a 36, mais ou menos, né, do século passado, que foi justamente uma exacerbação de conflitos entre comunistas, fascistas, que infelizmente levaram à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo, ao líder, ao Il Duce, né? E eu confesso que eu tenho preocupação, ainda mais depois de ver essa coisa linda, a 0 graus de Áries. E como essa expressão veio com muita facilidade para você, né? Eu imagino que já tenha pensado sobre isso, gostaria que você falasse. O meu maior receio é justamente esse atualmente, né? Você vê que, de forma diferente, todos os colegas aqui mencionaram esse risco de uma volta a algum tipo de autoritarismo, né? E há poucas semanas atrás, um deputado estadual de Alagoas veio propor uma mudança na questão da educação, proibindo de se abordarem determinados temas em sala de aula. O professor não pode ter opinião. Não pode ter opinião. E tem o outro da internet, que é uma deputada que está promovendo, não se pode falar mal de político na internet, vai se criminalizar. A internet vai acabar, né? Então a gente tem realmente, isso é meu maior receio é esse, porque eu estou com 63 anos e eu tinha 14 anos quando a ditadura se instaurou. E com 19 eu fui embora daqui, não porque eu era guerrilheiro nem nada disso, porque eu era artista e não conseguia trabalhar. Cada vez que eu tinha que fazer um espetáculo, na véspera eu tinha que fazer um espetáculo para 2 ou 3 gatos pingados chamados censores, que iam dizer se no dia seguinte aquilo ia poder ser encenado ou não. Um espetáculo musical, gente, não era uma peça teatral, não era um filme, né, não era um livro, tudo isso foi censurado nessa época, né? E gato escaldado tem medo de água fria, né? Então eu estou morrendo de medo dessa água fria. Tenho realmente o meu maior receio nesse momento é esse viés, que a coisa está se delineando de uma maneira, e esses símbolos astrológicos todos mostram que esse risco existe, né? No certo sentido, eu acho que a gente é muito menos democrático do que foi nos anos 80. Acho que, para mim, isso está claro. Com internet, com tudo, mas se tinha uma tolerância, hoje em dia você é muito mais policiado, vigiado, né? A intolerância aumentou, né? Então a gente já vive, num certo sentido, Exatamente, uma espécie de regime autoritário. E isso é interessante, porque muitas vezes parte da própria população. Porque a gente pensa sempre o regime autoritário vindo de cima para baixo, né? Não, basta lembrar que Hitler foi eleito, né? Exato. Então, só há espaço para essa gente porque, de alguma maneira, essa gente está espelhando parte da sociedade. Exatamente. Contra acolhimento Parte da sociedade. Eu acho importante também lembrar um outro dado especificamente estatístico, de que dos 500 e tantos deputados que estão lá, 512, se não me engano, 513, os que foram realmente eleitos diretamente pelo voto não chegam a 40, 50. Não chegam a 40, exatamente. Que aí você tem uma série de coisas na nossa legislação eleitoral, que é o coeficiente partidário, que é o coeficiente eleitoral, né, que leva um puxador de voto, leva 2 ou 3 deputados junto com eles que têm votos Isso não é irrisórios. democracia. Pois é.
Então, é a velha história. O centro da questão seria uma reforma política. Agora, a gente vai pedir a esse pessoal que está lá para fazer reforma política? Contra eles mesmos. Um parlamento assim. Pois é. Por isso é que eu acho que alguma luz só pode vir nas próximas eleições. As próximas eleições, né, federais. Ela foi cortada. Exatamente. Gente, nós só temos aqui 4 minutos. Mais alguma questão que alguém queira fazer? Rápida. Que a gente aqui é tudo virginiano, né? Repararam? Ó, ascendente em virgem, lua, né? Em virgem, lua, sol em virgem, sol em virgem. Aqui essa mesa é toda detalhista, por isso que e pior de tudo, eu querendo ser cortado, eles não me cortaram, eu falei mais do que eles. Mas bem, alguém tem? Ele volta. Qual deles? Enfim, então, gente, vou agradecer a todos. Muito obrigado pela presença e vamos esperar. Parabéns, e esperem o próximo com convidados, tá? Assim, ela está pedindo aqui para detalhar o curso, né? O curso vai começar a ocorrer a partir do dia 6 de maio. Ele sempre das 19h30 até as 21 horas, aproximadamente, sempre com folga, né? Sextas-feiras, quartas e sextas-feiras. São sempre 2 disciplinas por semana. O valor para essas 2 disciplinas é R$400 por mês. A gente está fazendo a promoção no primeiro semestre, vai dar 380. Tá? É exatamente a mesma formação, a mesma programação que a gente usa no curso de astrologia da Universidade Cândido Mendes, que a gente está transferindo para cá. Tá? E agora a gente ainda tem um agregador, né, de conhecimentos. A gente vai começar a chamar outros professores para acrescentarem mais valor ainda. Né? Quem já tiver alguma noção, quiser entrar na frente, sim, é tudo em módulo. Isso, precisamente. A gente tem 2 opções importantes. Uma dessas é você aguardar, chegar o tempo em que aquele módulo vai ser aplicado, e a outra, se você quiser acelerar, você já está muito habituado, mas só quer resgatar alguns detalhes, o curso online é exatamente o mesmo. É precisamente o mesmo. Isso. Quanto tempo? Olha, 1 ano e meio de capacitação, mais 1 ano e meio de especialização. Tá? Então dá 3 anos no total, com essas 2 aulas semanais. É a maior carga horária que você vai encontrar aqui em cursos no Brasil, uma das maiores. Né? Tá? Que passa rápido, eles são alunos, já está acabando. Oi? O certificado é reconhecido pelo Sinarge, pela Aspas e pela Aspas de Portugal e pela CNA. Os professores são todos filiados a essas organizações e